Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para a lição desta semana com o tema Saulo se entrega. O texto para memorizar nos diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, nós temos aqui o registro do momento em que Saulo se encontra, tem um encontro com Jesus. Antes ele era um ferrenho perseguidor da igreja, um ferrenho perseguidor da causa de Deus. E agora o próprio Cristo ali tem um encontro com ele, E Jesus o colocou em contato com a sua igreja, as pessoas que o representavam aqui nessa terra, Nosso próprio bem-estar futuro e a salvação de outras almas dependem do caminho que estamos seguindo. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Então, irmãos, aqui está o que todos nós devemos indagar ao Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? E o Senhor, o Espírito Santo, nos guiará pelo caminho correto, pelo caminho da verdade, pois se o caminho que nós estamos seguindo não é o caminho da verdade, nós corremos grande risco de perder a nossa salvação, Nós corremos grande risco de um dia perdermos o bem mais precioso, que é a vida, A vida em Cristo Jesus. O caminho do nosso próprio eu, irmãos, não é o caminho mais seguro, mas o caminho indicado por Deus, o caminho que é guiado pelo Espírito Santo à verdade, esse é o caminho que nos trará o bem-estar futuro e a salvação também. O primeiro tópico, a luz transformadora, uma luz transformadora. Descreva a agonia de Saulo e o modo como Cristo o impediu a sua cegueira espiritual de recalcitrar contra os aguilhões da consciência. Jeremias 17:5, Atos 9, 1-5. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nós vemos aqui, irmãos, Saulo havia confiado no conselho humano, no conselho de homens que eram invejosos da causa do Senhor, Ele confiou no conselho de homens em detrimento da palavra de Deus, Em detrimento da palavra de Deus que falava que Jesus era o Messias, E ele tinha toda a profecia ali ao seu dispor, era um homem que sabia a vontade de Deus através dos estudos da palavra do Senhor, mas ele escolheu seguir o conselho de homens que eram cegos, Eram guias cegos. E ele também se fez cego ali para a obra que estava acontecendo, a obra do Espírito Santo que estava sendo realizada pelos discípulos naquele momento ali, Então Paulo, ele se fez cego, ele no caso, ele ficou ali, vamos dizer assim, sendo guiado pelo seu próprio eu, E quando nós somos guiados pelo nosso próprio eu, realmente estamos indo contra a vontade do Senhor. Mas o que aconteceu é algo de muita importância, que nós podemos tirar lições, para a nossa vida, E Paulo teve toda a oportunidade ali, de conhecer a verdade. Ele sabia muita coisa da verdade, E mesmo assim ele estava lutando contra a sua própria consciência, estava lutando contra a própria vontade do Senhor, E muitas vezes nós
quando nós confiamos no nosso próprio eu, quando a palavra de Deus nos diz o contrário do que a nossa vontade está nos dizendo, né? Mas muitas vezes isso acontece conosco, né? Confiamos na nossa própria força, no nosso próprio pensamento, na nossa própria vontade, né? E em conselhos de homens que não fazem a vontade do Senhor. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, Saulo naquele momento, né? Quando era Saulo ainda, né? Então, Paulo, confiando em conselhos errôneos, na sua própria sabedoria, perseguiu os cristãos, né? Continuou naquela perseguição. Os encerrava na prisão, os ameaçava e os matava, né? Até esse momento aqui que teve um encontro com Cristo, né? Então, Cristo teve que intervir nessa situação. Jesus teve que intervir para que Saulo não perdesse a sua salvação, né? Jesus teve que intervir, então, para que Saulo não continuasse com a cegueira espiritual que ele estava tendo. Então, ele estava resistindo à atuação do Espírito Santo já na sua mente, né? Depois de tantos episódios que ele viu realmente Deus trabalhando na vida dos apóstolos e na vida ali da comunidade, mas mesmo assim ele continuava, né, resistindo, né? Quantas vezes nós resistimos também, irmãos, à vontade de Deus, né? A palavra do Senhor. Precisamos pensar nisso, né? Então, no meio do caminho ali, Paulo foi rodeado por um grande reflexo de luz, né? E caiu por terra, né? Foi preciso que ele caísse por terra para entender a vontade de Deus, né? E parar de resistir o chamado do Senhor, né? Foi preciso jogar o seu orgulho por terra para entender a vontade de Deus, né? Então, nós vemos aqui um grande exemplo do que aconteceu com Paulo. E essa grande luz também, que é a luz transformadora das nossas vidas, essa luz é Jesus, né? Quando nós tivermos um verdadeiro encontro com Jesus, então a nossa vida será transformada. A mente que resiste à verdade verá tudo sob uma luz pervertida. Há de se firmar na luta do inimigo e verá as coisas sob o mesmo ponto de vista do inimigo. Saulo de Tarso foi um exemplo disso. Ele não tinha o direito moral de ser incrédulo. Contudo, havia escolhido aceitar a opinião humana no lugar do conselho divino. Ele tinha as profecias que apontavam ao Salvador, mas deu preferência à palavra de homens e rabinos. Saulo havia testemunhado a paciência de Estevão para com os inimigos e o perdão que lhes concedeu. Também testemunhou a decidida e alegre resignação de muitos a quem havia causado tormentos e aflições. Tinha visto alguns entregarem alegremente a própria vida por amor à fé. Todas estas coisas haviam apelado com força a Saulo, e às vezes chegaram a implantar-lhe na mente uma convicção quase avassaladora de que Jesus era o Messias prometido. Então nós vemos aqui o primeiro tópico, que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra.